Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. Eu quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peça de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por você. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30, o nosso culto de adoração e agradecimento ao nosso Deus, também você é nosso convidado. Quero deixar também para você o número do meu telefone celular que tem o aplicativo do WhatsApp. Você pode fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp, você pode mandar mensagem de áudio, de texto ou simplesmente ligar. E na medida do possível, eu vou estar atendendo você. Então anote aí. 21 9 87 40 89 62. Bem pausado para você conseguir gravar. 21 9 87 40 89 62, Pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração aqui do programa Deus de Você o Louvor, do WhatsApp. Nós levamos para os montes, para as consagrações, para os cultos, sempre vai ter alguém orando por você, tá bom? E quero convidá-los também para de segunda a sexta aqui pelo Facebook, esta live de ensino do Antigo Testamento. Nós começamos no livro do Gênesis, capítulo 1, hoje já estamos no segundo livro do profeta Samuel e queremos ler, estudar com vocês todos os livros do Antigo Testamento. Terminando, nós vamos entrar então no Novo Testamento e eu convido você. Você pode fazer a obra missionária, a obra evangelística, entrando no meu canal do YouTube. Ali você se inscreve, dá o seu like, o seu joinha e depois você compartilha para outras pessoas. E este evangelho vai ser pregado em todos os 4 cantos da terra, se você colaborar, né? Porque o YouTube, cada vez que há um inscrito, ele vai então indicar o vídeo para que outras pessoas possam assistir e você pode ser o responsável por isso, tá bom? Então entre no meu canal do YouTube, se inscreva, dê o seu joinha ali, compartilhe para que Deus abençoe. E aqui também pelo Facebook você pode compartilhar. Bom, quero cumprimentar minha querida Thelma Fonseca Pereira, que Deus abençoe, Thelminha. Minha querida filha Genilda Oliveira, Deus te abençoe também, e todos aqueles que estarão entrando no decorrer dessa live. Ontem nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 do segundo livro do profeta Samuel, onde nós vimos a guerra, né? Onde falou primeiro da morte de Saul e seus filhos, depois a guerra entre o filho de Saul, que foi levantado como segundo rei de Israel, não foi ungido por Deus, não foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Abner, que era o general, então pegou o único filho que restava, fora, né, Mefibosete, que depois vai aparecer na história, mas pegou esse filho de Saul e colocou ele como rei de Israel. Houve uma guerra profunda, constante, entre a casa de Davi e a casa de Isbosete, né? Davi foi levantado primeiro rei lá de Hebrom. Ele governou 7 anos em Hebrom, para depois ser levantado rei sobre todo Israel. Mas quem governava sobre todo Israel era Isbosete. Nós vamos entrar no capítulo de número 3, e eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou, assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto é necessário que você venha abrir a sua Bíblia
juntamente comigo e conferir cada texto, cada palavra que nós vamos estar ensinando você. A Bíblia nos diz que o meu povo perece por falta de entendimento ou de conhecimento, porque nós não aplicamos o nosso tempo em conhecer a Deus e prosseguir, como Oséias vai falar sobre isso, para seguirmos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Por isso, temos quedas, temos altos e baixos, porque nós não aplicamos o nosso coração em seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Quero cumprimentar também minha princesa, pastora Luciane Brasil, que já fez a sua caminhada nessa noite chuvosa e já retornou, que Deus abençoe. Luciane, eu te amo e vou te amar para sempre. Bom, acompanhe comigo o capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 7. Depois eu trago as explicações e todo, então, o texto de todo o capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Queliabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itrão, de Iglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abne se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abne: por que entraste a concubina de meu pai? Vamos agora então entender todo este contexto desses primeiros 7 versículos do capítulo 3 do segundo livro do profeta Samuel. Bom, diz que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo, o versículo 1 do capítulo 3. O autor está dizendo aqui que o fator desse enfraquecimento da casa de Saul e o fortalecimento da casa de Davi deu-se em nascerem filhos a Davi, enquanto de Saul iam morrendo. Agora restava só Isbosete, e Mefibosete da família de Saul. Tem um Simei lá, um primo distante dele, que vai aparecer depois. Mas Davi ia se fortalecendo porque a família ia aumentando. E isto é um ensinamento para mim e para você de cuidar da nossa família. A nossa família é o nosso bem principal abaixo de Deus. A nossa família, eu já vi muitas declarações, e até mesmo pessoas do nosso ministério colocando que família não é parente, porque parente é aquele que cuida. Não é assim. Família é parente, sim. Eu tenho que saber tratar, eu tenho que saber respeitar, para que eu possa ser respeitado também. Então, quando a família ela é forte, fica mais difícil de penetrar, de romper as barreiras, as brechas de uma família forte. Eu me lembro quando nossas filhas, Lorena e Larissa, ainda moravam conosco, nós fazíamos o nosso culto doméstico, que era muito bom. Olha, como eu e a pastora Luciane aprendemos com Larissa e Lorena, não é agora que já são mulheres formadas, não. Era no tempo de adolescentes, estavam aprendendo a palavra, elas traziam palavras que nos surpreendiam. E uma certa feita, e elas acharam até engraçado, mas eu falei, ficamos nós 4, eu de costa para Luciane, assim, e Larissa e Lorena assim. Então nós fechamos todos os espaços de ataque do adversário, porque uma família unida estava orando e não tinha brecha. Assim fazem ou faziam, os guerreiros, eles se voltavam, fechavam ali com seus escudos e não havia como penetrar.
Mas quando nós dividimos a nossa família, nós enfraquecemos, como aqui nós vemos que Saul ia se enfraquecendo, mas que Davi ele ia se fortalecendo. Porque o versículo 2 vai dizer: e a Davi nasceram filhos em Hebrom. Aí vai falar de todos os filhos que nasceram em Hebrom, das mulheres de Davi, e ele ia se fortalecendo. O salmista fala que as pessoas, tinham seus filhos como uma aljava. O que era aljava? Aljava é aquele local onde colocava-se as flechas do arqueiro. Então os filhos eram colocados como aljava. A aljava ficava nas costas. É bom que a gente aprenda sobre isso. Então, cada adversário que vinha, o flecheiro ali metia a mão, puxava uma flecha e mandava e pegava um adversário. E vinha outro adversário, ele pegava da sua aljava outra flecha. E o salmista diz que os filhos são, como flechas na aljava do flecheiro. A nossa família tem que estar bem constituída, bem construída, bem edificada, para que nós possamos alcançar vitória. Uma família dividida, um reino dividido não chega a lugar algum. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Não podia se dividir um reino, porque não vai se chegar a lugar algum. Por que que nós vemos no nosso governo e nos governos aí fora, nós vemos tantos partidos? Sabe por quê? Porque um partido puxa para um lado, o outro partido puxa para o outro lado, e nunca há ali então uma união, uma força de todos os partidos pelo bem do Brasil, pelo bem do povo, pelo bem das coisas. Nós temos visto aí uma coisa muito preocupante. A pastora Luciane orou sobre isso, falou sobre isso, e eu quero chamar também muito a sua atenção sobre isso, porque os nossos adversários, que são adversários de Deus, são adversários da igreja, estão se colocando em pontos estratégicos. Nós vemos que nessas eleições para vereadores foi 3 vezes mais o número de pessoas que não entraram para poder fazer leis boas pela família, pela sociedade, não. Entraram para representar o que chamam de minoria, e 3 vezes mais. Você vai ver isso introduzido no nosso meio, você vai ver isto fazendo as suas próprias leis, e daqui a pouco a igreja está sendo, então, impedida de pregar o evangelho. E a culpa é minha, a culpa é nossa, porque nós estamos dormindo quando o adversário está. Jesus Cristo contou uma parábola dizendo, quando os seus trabalhadores vão chegar e vai falar: Senhor, por que nasceram o trigo que nós plantamos, mas também plantou, ali nasceu o joio? E Jesus Cristo vai falar: enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e semeou também o joio. E isso está acontecendo no meu tempo, na minha geração, na tua geração, no tempo que nós estamos vivendo da igreja de hoje. Estamos desapercebidos enquanto Satanás está semeando joio no meio da política, nas redes sociais, televisiva, escrita e falada, e nós estamos achando tudo normal. Daqui a pouco nós vamos questionar nossos netos, nossos filhos, e eles vão falar: não, mas isso aí está todo mundo dizendo que é normal, porque eu não disse para ele que era normal. Você não disse para ele que era normal. Olha, filha, essa situação aí não é de Deus. Deus não se agrada dessa situação, mas nós estamos acomodados. E aqui então nasceram os filhos de Davi, de todas as suas mulheres, e ele ia se fortalecendo. E o versículo 6 diz: e havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner era um grande general, Abner era um grande guerreiro, um grande estrategista, e ele se esforçava ao máximo para derrotar Davi e derrotar o exército de Davi. Só que vai acontecer uma situação, no versículo 7 diz: e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Ele descobre ou ouve falar alguma coisa, porque Abner não vai confirmar essa situação, mas talvez alguém tenha contado para Isbosete que era um homem medroso,
a ponto de não ter ido para a guerra com o pai e com os irmãos. Ele escapou porque ele era medroso. A Bíblia vai falar que ele era medroso. Então, ele, ouvindo falar que Abner tinha entrado, tinha tido relações sexuais com uma concubina, que era uma das esposas de Saul, ele vai perguntar: por que você não respeitou meu pai? Por que você entrou a concubina, a rispa? Versículo 8, então vamos ver. Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e teus irmãos e teus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Então nós vamos ver aqui que Abner fica muito irado. E Abner era um homem que todos temiam. E ele diz assim: sou eu, cabeça de cão que pertença a Judá? Ele está trazendo palavras, sobre Judá, de humilhação sobre Judá. Ele está falando: tu está pensando que eu sou daquela tribuzinha lá de Davi? Que eu sou daquela tribo de Judá? Não, eu estou servindo o teu pai, a tribo de Benjamim. Desde que eu me conheço por gente, eu sirvo a teu pai. Desde que teu pai tomou o reino, eu sirvo. Você vai ir pela cabeça de uma mulher? Porque deve ter sido ela mesma, Rispa, que tenha contado, então, para Isbosete, que Abner havia tentado ter relação, ou tido relação com ela. Versículo, então, de número 9. Assim faça Deus a Abner a outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então agora ele muda totalmente a posição. Ele que defendia Saul, ele que agora defendia ele mesmo, que levantou esse medroso chamado Isbosete como rei. Agora ele mesmo fala: agora eu vou fazer exatamente o que estava escrito, o que Deus mandou, que Davi governasse sobre todo Israel. Agora você provocou a minha ira, então eu vou estar me levantando. Tem que tomar muito cuidado com palavras que você ouve, com palavras que eu ouço também, e você não tem a segunda questão, a pessoa que está envolvida nisso. Muitas vezes alguém diz assim: olha, tu viu o que aquele pastor fez, o que aquela pastora fez, o que aquela missionária fez? Você viu o que aconteceu? Aí a pessoa fica com raiva, fica irada por causa da situação, mas não sabe o outro lado da história. E eu e você temos que saber os dois lados da história se quisermos tomar partido em algum lado. O bom é que não tomemos partido em nenhum lado. Vamos orar por essa questão? Vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos? Então vamos orar por essa pessoa. Vamos tentar reconciliar, porque Mateus capítulo 5, Jesus falou que bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós não estamos aqui para colocar fogo na fogueira. Nós temos que aprender o momento certo de falar, e falar com educação, falar com cuidado. Então, nem tudo que eu possa estar ouvindo, e você também possa estar ouvindo, é aquilo que é a verdade. Nós temos que procurar os dois lados nessa era de fake news, de mentiras, de propagandas enganosas. Eu e você temos que procurar conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui Abner está dizendo que ele vai transferir todo o reino, então, agora para Davi, por causa dessa afronta, por ter ouvido Isbosete a voz de uma mulher, que pela a irritação de Abner não era verdade. Ele poderia falar: dormi sim, já teu pai já não vive mais, eu achei que devia, sou general, eu dormi. Mas ele disse: não, tu vai dar ouvidos à voz dessa mulher, ou se fosse um homem, a voz desse homem. Então versículo 11 diz: e nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Quem temia? Isbosete. Ele era medroso, ele não tinha capacidade para ser rei, nem mesmo soldado, mas por ser filho de Saul,
da descendência de Saul, Abner o colocou como rei. Ele temia, então não podia falar nada. Versículo 12. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E diz: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. Abner vai falar então de quem é a terra. Qual é a promessa que se tem em todo Israel? Não é de que você seja o rei, Davi? Então faz aliança comigo, que eu vou me incumbir de estar falando para todas as tribos que estão conosco, para que te sirvam como rei. E vamos ver então a resposta de Davi. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Mical era quem? A esposa de Davi, aquela que deu fuga a Davi quando ele fugia de Saul, a qual eu já contei para vocês, que ela colocou uma imagem de escultura na cama, forrou ali com pelo de cabras e disse que Davi estava doente, que não podia atender os mensageiros, até que Saul se irou muito e falou: vai lá e arranca ele da cama e mata ele a si mesmo. Quando eles vieram, descobriram ali a cama, era uma imagem de escultura, e Saul amaldiçoou a Mical e disse que ela tinha feito aquilo porque ela tinha escondido, e Mical mentiu para o pai e disse: não, ele prometeu me matar se eu não fizesse assim. E ela, por cima do muro, ela faz com que Davi venha fugir dos soldados do pai dela. Então esta é Mical que Davi está falando então para Abner: olha, você não vai ver minha face, não vai se encontrar comigo, se você primeiro não trouxer Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando detrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. Esse marido já estava casado há tantos anos com Mical, porque fora dado pelo próprio Saul depois que Davi fugiu. Agora então Isbosete, atendendo ao que Davi falou, ele vai então e fala: ó, deixa teu marido agora, nós vamos escoltar a Mical até Davi. E esse homem ia atrás chorando, lamentando pela sua mulher, até que o próprio Abner, vai falar para ele, vai dizer assim: olha, volta para casa, rapaz, senão você vai morrer. E ele vai e volta para casa chorando por causa do amor de Mical, que era sua esposa. Versículo 17 do capítulo 3 do segundo livro do profeta Samuel. Você que está entrando agora, acompanhe comigo toda essa palavra. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os teus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. Abner aqui se colocou naquela transição, de escolher. Agora nós estamos vendo o segundo turno das eleições no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e também em outras cidades do Brasil, que vai ter segundo turno. Aqueles que se candidataram à prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita, a delegada Marta e tantos outros, agora, tanto Crivella quanto esse Eduardo, eles vão procurar agora que eles venham estar de um lado. Eles vão chamar agora para que venham estar do seu lado, para poderem ter a quantidade de voto necessária para se elegerem no segundo turno. Então vão fazer alianças. É isso aqui que está fazendo Abner. Ele está indo em todas as tribos, está falando: olha, vocês não queriam que fosse Davi que governasse sobre Israel? A promessa de Deus está sobre ele, então faz isso agora.
aproveita porque ele já é rei lá em Hebrom, ele vai governar sobre todos nós. Então ele vai falando e vem para Davi e fala para Davi também qual era o desejo de Israel. Versículo de número 21. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel para fazer aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Abner vai, mostra os trunfos que ele tinha na mão, as tribos que ele havia falado, que ele havia então convocado para servirem ali junto com Davi, e agora ele vai em paz depois de dar essa palavra para Davi. Eu quero estar pedindo que vocês façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por todos vocês, tá bom? Então, minha querida Eunice, minha querida Júlia, faça a Rosane, façam seus pedidos de oração. Daqui a pouquinho eu vou estar orando por todo o povo de Deus. Vamos então, ele foi em paz, Abner, depois de dar a mensagem a Davi, ele vai em paz. Versículo 22. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Nós vamos ver agora que Joabe, que era o comandante do exército de Davi, ele havia saído para a guerra, né? Uma sortida, era uma batalha, uma peleja, ele e tantos soldados, e voltam com muito despojo, voltam alegres de ter vencido essa batalha, e quando eles chegam, já Abner tinha sido embora em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Aqui, Joabe, o general de Davi, o comandante das suas tropas, ele vai então questionar ao rei porque Abner, que lutou contra todo o exército de Davi, agora veio até Davi e Davi permitiu que ele voltasse em paz. E ele vai questionar ao rei. E diz ainda Joabe no versículo de número 25: bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Aqui Abner furioso, Joabe furioso, ele vai então, sem a ordem, sem a permissão de Davi, ele vai tomar uma atitude muito ruim, que é mandar trazer a Abner de volta, dizendo que Davi o está chamando, e quando Abner chegar, ele vai matar a Abner. Vamos então. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Lembra, quando houve a primeira guerra, Azael era ligeiro dos pés, e ele ia correndo atrás do exército, então, de Abner, e Abner falou: é tu, Azael? Volta, por que eu haveria de te matar? Se você quiser, pega um dos meus moços, mata, pega o despojo e leva, mas não faça com que eu te mata, porque o que eu vou dizer a teu irmão? Mas Azael não volta, então ele fere também pela quinta costela e mata Azael. Agora, então, Abner, para vingar o seu irmão, ele vai então e mata também Abner da mesma forma, chamando ele à parte. E tornando, pois, vou repetir, versículo 27, tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe
e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Então Davi vai amaldiçoar aqui a toda a casa de Joabe para que não haja rei, para que não haja ninguém ali que seja próspero na casa dele. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Versículo 31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o fénetro. Davi aqui então autoriza a todos os seus homens para rasgarem suas roupas em sinal de lamentação, de tristeza, e irem lamentando então ali numa procissão, né, propriamente dito, ali chorando por Abner. E Davi também vai desta mesma forma. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. Davi está demonstrando, para não só para o povo de Hebrom, para o povo que ele governava, mas também para todo Israel, que ele não tinha nada a ver com a morte de Abner, que ele não consentiu com o que Joabe havia feito, porque ele estava pranteando, chorando e jejuando também pela vida de Abner. O versículo 36 vai falar exatamente isto. E o que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco. Ainda que seja ungido rei, estes homens, filho de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Aqui Davi está fazendo uma declaração também que ele podia tomar partido, sim, mas ele está dizendo: olha, hoje eu estou fraco. E esses filhos de Zeruia, né, esses homens, são mais duros do que eu. Esses filhos de Zeruia, que era a irmã de Davi, eram sobrinhos de Davi. Se Davi quisesse justiçar, né, eles, mandar matar os dois sobrinhos, ele tinha poder para fazer isso. Mas ele vai declarar que ele não tinha força para fazer porque estava fraco. Mas ele falou: o Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Ele coloca então para Deus resolver essa situação com Joabe e com seu irmão. Assim terminamos o capítulo de número 3, vamos entrar no capítulo 4 do segundo livro do profeta Samuel, e peço que vocês façam já os seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho eu estarei orando por todos vocês. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. Perdão. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje.
E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Vamos entender então esses primeiros 5, eu falei 7, mas vamos entender esses primeiros 5 versículos. Nós vamos ver aqui então que quando Isbosete, então, vê que todo esse mal acontecer e que estava morto também Abner, né, vai se afrouxar a mão dele. E nós vamos ver que no versículo 4 vai falar então que Jonatas, aquele que Davi amava e que amava Davi, não com amor homossexual, como se tentam falar e infamar, mas um amor, né, ágape, um amor puro, de um amigo por um outro, de uma amiga por outra. Então aqui fala que Jonatas tinha um filho, e esse filho era aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. Nós vemos então quantos anos se passaram, porque este menino tinha 5 anos quando morreu Saul e quando morreu também o seu pai Jonatas, né? Junto com outro irmão dele. 5 anos tinha, agora ele já é um homem, né? Quando a empregada ouve ali as novas de que havia morrido Saul, que Jonatas também havia morrido, ela se apressa para fugir com o filho do rei, porque os adversários faziam exatamente assim. Era sacrificar o filho de rei, o príncipe herdeiro, era o que eles queriam matar mais para barbarizar com ali a descendência real. Essa ama, essa aia, ela pega apressadamente para fugir e este menino de 5 anos cai, não sei de que altura, talvez caísse de uma escada, e ele cai e ele fica coxo dos 2 pés. E ela foge a si mesmo com esse garoto, né, chamado Mefibosete. E ela fugindo, ele ficou coxo. Versículo 5. E foram os filhos de Rimom, o Beorita, Recabe e Baaná, e entraram na casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Tem muita gente assim, né? Em vez de estar trabalhando, em vez de estar vendo ali a segurança de Israel, porque ainda era o rei, então ele estava dormindo no calor maior, que era ao meio-dia. Eu tenho que acordar. Nós temos que despertar, porque o inimigo está vindo aí. E aqui 2 inimigos vieram para tirar a vida dele enquanto ele, em vez de tomar atitudes, ele estava dormindo no calor do meio-dia. E entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na 5ª costela, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua semente. Então eles vão pensar que vão bajular Davi, que vão trazer alguma coisa de boa, levando a cabeça do rei, né, de Isbosete para Davi. Ele fala: hoje Deus vingou a Davi, então, de toda a casa de Saul e de toda a sua semente. Não sabiam eles que Davi havia feito aliança com Jonatas, de que preservaria a descendência dele, a parentela dele ali e tal. E também Isbosete era parente, né? Era irmão de Jonatas. Vamos ver então a resposta de Davi para esses homens. Versículo de número 9. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Berotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, pois se aquele que me trouxe novas dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas,
Eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras, quer dizer, que levantasse eles, né, que fosse dar recompensa para eles. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem a seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Então nós vemos aqui que o que parecia bom para esses dois homens, esses dois irmãos, terem matado a Isbosete e entregado a cabeça de Isbosete para Davi, para eles era para ganhar prêmios, né? Como aquele que trouxe então ali o bracelete de Saul, trouxe a coroa de Saul e disse: olha, Saul pediu que eu matasse, eu matei e trouxe aqui. E Davi matou esse homem também, e agora esses dois vão morrer pelas mãos do jovem de Davi. Aquilo que se pratica contra servos de Deus, aquilo que nós praticamos, não vai ficar impune na mão de Deus. Vamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o que nós fazemos contra um irmão, contra uma irmã, porque isto vai ter um preço muito alto quando Deus for cobrar de nós, de mim e de você, tá bom? Então nós terminamos também o capítulo de número 4, nós vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Quero cumprimentar também nossa pastora Jaqueline Velasco, que está lá na sua terrinha, né, abençoada por Deus, o estado do Espírito Santo, que também é a terrinha da pastora Luciane Brasil, e pastora Jaqueline está fazendo uma obra naquele lugar. Deus abençoe a ela lá, abençoe o nosso querido Paulinho aqui e abençoe a toda a igreja. Eu quero mais uma vez falar com relação ao meu canal do YouTube. Por que eu estou insistindo tanto? Não é para ganhar dinheiro, há pessoas que fazem para ganhar dinheiro, não é essa a questão. Eu quero que você seja um missionário, um evangelista, entre no meu canal e ali você vem então se inscrever e venha divulgar esse canal para grupos, para outras pessoas, porque o próprio YouTube vai indicar para mais pessoas e esse evangelho vai chegar aos 4 cantos da terra se você se dispuser a fazer isso pelo YouTube e também pelo Facebook. Aí no vídeo está a descrição do meu canal do YouTube. Entre lá, dá uma passadinha lá e se inscreva, dê também o seu joinha, compartilhe, como você faz aqui também pelo Facebook, tá bom? Eu quero estar orando nessa noite pela nossa pastora Jaqueline, por toda a família, nossa missionária Genilda e família, meu querido Cláudio Carvalho e toda a família, pela Júlia Lima Alcântara e família, pela Rosane Oliveira e família, pela Eunice Enoque e família, pela Júlia e família. Quero estar orando, apresentando o Senhor, todos que estão conosco nessa noite. Vamos então aproveitar esse momento para falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, em cuja presença estamos e nos prostramos, Pai, eu quero colocar, meu Pai, a vida espiritual, ministerial da Thelma, a saúde da Thelma, Pai, a casa dela. Te peço pela libertação da sua mãe, a libertação, meu Pai, do Edson. Liberta os filhos e filhas, genro e nora, netos e, Pai amado, toda a parentela. Abençoa, Pai querido, a irmã, os irmãos da Thelma. Toma em tuas mãos a mãe, meu Pai, da Paula. Visita, meu Pai, a cada um, libertando, salvando, curando, fazendo uma obra em toda a parentela da Thelma. Coloco também, Pai, a vida, Pai, da tua serva Genilda. Ó Pai, visita a saúde da Genilda, toca do alto da cabeça a planta dos pés e repreenda toda enfermidade, toda anormalidade. Toma a vida, Pai amado, espiritual, a vida sentimental. Oh Deus, trabalha na vida da tua serva, liberta a sua mãe,
Liberta, Pai, as irmãs, o irmão, os sobrinhos. Liberta o David, liberta a Adriana, a filha, o filho. Liberta a Ana Beatriz, faça uma obra na vida dela, na vida do Tiago, na vida do Jorge, Pai, na casa da tua serva, Pai Genilda, na sua vida ministerial. Abençoa também a Rosane, Pai. Visita ela, os filhos, Pai, firma Rosane na tua presença, faça um grande mover, meu Pai, na vida dela e de sua parentela. Coloco perante a Ti também, Pai, a vida da Tua serva Eunice Enoque, Pai. Ela pede oração, meu Pai amado, por toda a família, a libertação do Luiz, meu Pai. Faça uma obra na vida deste homem. Dá sabedoria, Pai, a Natália. Abençoa a vida espiritual da Eunice, Pai. Tome em Tuas mãos também a Júlia Lima Alcântara, Pai, toda a sua parentela, sua vida sentimental, sua vida espiritual, financeira. Ajuda, meu Pai, a Júlia, entra com Teu poder, o Teu agir. Entrego também, Senhor, a vida do Teu servo Cláudio Carvalho da Silva, a saúde do Cláudio, a sua casa, o seu casamento, a vida da Monique. Abençoa a Monique, meu Pai, guarda este casal. Toma o Ian Lucas em Tuas mãos, continua fortalecendo, abençoando e fazendo um grande mover. Toma o Joãozinho, também a saúde dele. Toma o Eric, Pai amado. Toma em Tuas mãos o Tiago, Dona Vilma, Pai amado, o Márcio, toda a parentela do Cláudio. Toma a Jacira, toma o Mário, Pai, toda a parentela da Monique, da Jacira. Eu coloco diante de Ti. Pai, visita também Tua serva, a pastora Jaqueline Velasco, ali no Espírito Santo. Abençoa a estadia, Pai. Usa a Tua serva com poder e glória naquele lugar. Abençoa, meu Pai querido Senhor, meu Pai, os familiares, os amigos ali, a igreja. Abençoa o Paulinho aqui no Rio, o Wallace, Pai, toda a parentela do Paulinho, da pastora Jaqueline, o ministério, a casa, Pai. Faça um grande mover e dá vitória à Tua serva, Pai, o Teu servo. Entrega em Tuas mãos também, Pai, nesta noite de clamor, nessa noite de oração, Pai, eu coloco perante a Ti a Tua serva Ângela, Pai, de Olaria. Abençoa a Tua serva, abençoa a sua casa. Toma também, meu Pai amado, todos ali da cidade de Guapiara, no interior de São Paulo, meu Pai. Abençoa cada um daqueles que estão conosco, Pai querido, que estarão entrando mais tarde também, ali nessa terra do pêssego, Pai, abençoa. Visita também o pastor Messias, a Tua serva Vaninha, toda a parentela do Messias, Pai, da Vaninha. Toma o pastor Pacífico, a saúde do Teu ungido, meu Pai, a restauração, a sua esposa, a pastora Márcia, o ministério ali no Rio Grande do Sul. Abençoa cada obreiro, cada membro, Pai, ser com Teus ungidos. Toma a vida também do Valtenberg, Pai. Abençoa o Teu servo Valtenberg Lima. Abençoa o seu casamento, o seu trabalho. Toma em Tuas mãos, meu Pai, os filhos. Toma em Tuas mãos os irmãos, a saúde, o ministério chamado. Abençoa também o Isaac, ali, meu amigo, Pai dos Correios. Sê com Isaac, meu Pai. Levanta ele a cada dia, suscita nele um espírito voluntário reto, para que ele possa retomar, meu Pai, o ministério a qual Tu tem dado o chamado. Toma Ana Paula, sua esposa, restaura o casamento, a vida conjugal, traga ela em paz, em segurança ao Brasil. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus, Pai, descendência do Teu ungido, toda a sua casa, a vida da Gabi, sua mãe, vai trabalhando. Faça uma obra também na vida da Kátia, Pai. Guarda, Pai, o Teu filho ali nos Correios, Pai amado, dá a direção do Teu Espírito. Toma, Pai, a Sarinha, toma os seus avós, o futuro da Sara, toma Maria Aparecida, toda a sua parentela. Visita a Silvandira, Pai, os filhos, a parentela trabalha. Toma a irmã Adélia, toma o irmão Gilvan, toda a família Feitosa eu coloco diante de Ti. Abençoa Teu servo, Pai amado, Paulo Augusto. Visita ele, o seu irmão, o seu sobrinho, a sua prima, a sua irmã em Portugal, toda a parentela, a saúde do Paulo Augusto, Pai, as finanças, a vida espiritual. Visita também, meu Pai, eu te peço, a Tua serva Célia, Pai amado, Regina,
o lar da tua filha, liberta Alberto, salva, liberta a filha, trata com esta moça, liberta o filho, toma as netas, os irmãos da Célia eu coloco em tuas mãos, toma Elaine Alves, Pai, ajuda Elaine, levanta ela, Pai. Tome em tuas mãos, meu Pai, ó Deus amado, sua mãe Sebastiana, guarda, dá saúde, Pai, toma Zé Carlos, seu esposo, liberta o Zé Carlos, Pai, entra com teu poder, o teu agir, toma o Pai do Zé Carlos, Pai amado, seu José, que esteve conosco na consagração, abençoa, Pai, os filhos do teu servo, Pai, a saúde dele, toma o André, meu Pai, toma em tuas mãos a Giovana, toma a Gabi, Pai, guarda essa família, vai operando. Te entrego também a Odete Justo, meu Pai, os filhos e filhas, genros e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré, a saúde da Odete. Visita também tua serva lindinha, Pai. Abençoa ela. Meu Pai, liberta o Derico, salva ele. Liberta, Pai, Paloma, o Vitor. Toma Laurinha, toma Bia. Toda a parentela, toda a descendência, Pai, da tua serva Cecília, que já descansa em ti. Visita-os de perto, de longe, quebranta o coração do Zeca, salva, toma o Luiz, toma a Lia, Pai, entra com teu poder. Te entrego também, meu Pai, a tua serva Ruth, ali em Cambuci. Toma em tuas mãos, Pai, a vida da tua serva, toma a sua mãe, toma a sua irmã, toma, Pai, o casamento, a vida, Pai, do Berti, visita a mãe dele, os irmãos, os sobrinhos, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre, guarda essa família, livra de todo mal, toma, Pai, a Rosana, a sua filhinha, a vida do Álamo, aquela causa na justiça, Pai, ó Deus, entra com teu mover, abençoa, Pai, ó Deus, Dona Tetê, seu Vanderlei, toma o Luciano, sua mãe, seu irmão, toma o Diego, Pai, toda a sua parentela, visita a Michele com libertação, com salvação, liberta seu pai, toma os filhos da Michele, o futuro dessa mulher, toma a Sirlene, Pai, liberta o Pitã, toma a sua filha, toma Elaine, meu Pai, abençoa Elaine, toma em tuas mãos Heitor, Pai, trabalha no futuro do Heitor, liberta Nelza, liberta, meu Pai amado, o Senhor Adalto, Aline, toma Luana, o esposo, Pai, toma Tininho, Natan, a irmã, toma em tuas mãos, Pai, toda a parentela, também da Carminha, salva, meu Pai amado, o esposo, os filhos, toma Neta, toma em tuas mãos todo o povo em Cambuci. Senhor, visita também teu servo J. Alexandre, lá em Araruama, Pai, a esposa, os filhos, os netos, ajuda o J. Toma Vera Borges, Pai, sua família, visita a Angélica de São Mateus, meu Pai, toma a vida dela, a saúde, a visão, o filho, o esposo, toma em tuas mãos, Pai, a Mara de São Mateus, ajuda ela, abençoa, toma, Pai, tua serva, Pai, Cleusa, meu Pai amado, abençoa ali no Vale da Simpatia toda a sua parentela, toma a mamãe Luzia, que ontem fez com 84 anos, Pai, abençoa ela, o J.D. Dias, meu Pai, a Branca, a Preta, a Isabel, a Jennifer, Pai, toma essa família, toma em tuas mãos, Pai, o evangelista Luiz Mota, abençoa a Rádio ID, Pai, abençoa cada ouvinte, cada comunicador, meu Pai, prospera esta rádio, toma a Rádio Continental, meu Pai, o meu trabalho também nesta emissora, abençoa a Daniele Ribeiro, abençoa, meu Pai amado, Leandro, seu esposo, sua filha Manuela, abençoa, meu Pai amado, a Monique, ali a sua família também, toma o irmão Antônio, a irmã Lúcia, Pai, abençoa, toma seu Jailton também, abençoa seu Jailson, Pai, abençoa a sua esposa, a sua parentela, toma em tuas mãos, Pai, a missionária Tânia Cristina, o irmão Alberto, abençoa eles, guardando, livrando, liberta Alexander, faça uma obra na vida deste moço, liberta o Luiz Alberto, a Débora, guarda o Douglas, toma Tamires, ajuda Tamires na sua caminhada, liberta o Lucas, Pai, liberta o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, suas tias, Pai, toda a parentela do Lucas, toma, Pai amado, entregamos pastor Rosimar, pastora Ângela, lá, Pai, em Guaçuí, meu Pai, repreenda toda a investida do inferno contra aquela obra, Pai, não permita, meu Pai amado, que fraudadores, não permita, meu Pai, que pessoas com má intenção venham se aproximar daquele ministério, ajuda, dá saúde a Rosimar, dá saúde a Ângela, abençoa, Pai, Leninha, abençoa as crianças, meu Pai amado, naquele ministério,
os adolescentes, os jovens, os anciãos. Guarda aquele lugar, meu Pai, de todo e qualquer mal. Toma também nosso pastor Jorge de Sabarreto, as causas que nós temos apresentado, a saúde do teu ungido, a vida, Pai, da tua serva Edna, a Cíntia, a sua filha. Toma os netos do teu ungido, aquela causa, Pai, dá vitória ao pastor com relação às suas finanças, corta todo o laço, desfaça com toda a trama do inferno. Toma pastor Ângelo, Pai, Alessandra, trata com esta família, faça o teu mover, o teu agir, meu Pai. Toma em tuas mãos também, eu coloco diante de ti a vida da Liliane, meu Pai, visita ela, a casa dela. Toma em tuas mãos, meu Pai, Raimundo, toda a parentela deles, Pai, visita a tua serva Eunice, o filho. Toma em tuas mãos, Pai, a nora, o neto, a Josenice. Toma, Pai, o Gilson, liberta, traga de volta a tua casa. Visita, Pai, o diácono Arlindo, ali a sobrecongregação da Rua dos Diamantes. Toma, Pai, a tua serva Rosângela, Pai. Toma aquela obra, Pai, abençoa a tua serva, meu Pai amado, Célia, na direção daquele trabalho, o diácono Cláudio, aqueles que têm ajudado, meu Pai amado, Senhor meu Pai. Ó Deus, toma a tua serva Jussara, levanta, desperta Jussara, tira toda a prostração, trabalha na vida dela, na vida dos filhos, guarda Jamile, guarda Miguel, toma Márcia, Pai. Abençoa o casamento da Márcia, liberta o seu esposo, Pai. Toma, Senhor, meu Pai, teu servo Heitor também abençoa. Toda essa família coloca em tuas mãos. Toma a Luci, dá a direção do teu Espírito Santo a Luci, meu Pai. Visita ela, meu Pai. Visita o Edilson. Toma toda a parentela dele e dela. Vai trabalhando, meu Pai. Ó Deus, aquilo que tem se apresentado perante a Ti. Abençoa, Pai, minha cunhada Nina, ali no quilômetro 32, dá saúde a Nina, meu Pai, livra de todo mal. Abençoa, te peço, Pai, liberta o Juscelino, liberta a Raquel, toma a Nininha, toma Renato, o Vitinho, liberta, Pai amado, o Oladi, liberta a Vera, liberta o Diego, a Diana, os filhos, liberta o Tiago, liberta o Mateus, toma, Pai, o Olaci, ó Deus amado, Maria Eduarda, liberta, salva, liberta o Yuri, o Lucas, toma, Pai, o Joãozinho, toma, Pai amado, Senhor meu Pai, ó Deus amado, o Adriano, sua esposa, os filhos, toda a família Mesquita eu coloco em tuas mãos, Pai. Toma em tuas mãos a tua serva Kelly Laureano, abençoa a saúde da tua serva, Pai. Liberta o Niltinho, salva este homem, trata com ele. Liberta o Alain, liberta a Jaqueline, liberta o Juan. Toma, Pai, o Pedrinho, toma em tuas mãos, Pai, tua serva Cleusa, toda a família Laureano, eu coloco em tuas mãos. Toma a tua serva, Pai, Edna Maria. Abençoa a tua serva, Pai, entra com teu poder, o teu agir, manifesta a tua glória, liberta, meu Pai, Edilane, traga de volta a tua casa, liberta o Viana. Toma em tuas mãos a Jade, trabalha na vida da Jade, da Lívia, liberta, trata com Felipe, Pai, arranca toda a arrogância, toda a violência na mão desse moço. Toma em tuas mãos o filho do Viano, os irmãos, a mãe. Toma em tuas mãos tua serva Margarida, visita a Margarida, Pai. Restaura a saúde da tua ungida, Pai. Visita o corpo físico, Pai, vai tocando, renovando as forças de Margarida. Toma Rogério, seu filho, toma o Tiago, seu neto, toda a sua casa, dá saúde, abra portas, Pai, de emprego, abençoa a tua serva, Pai. Ó Deus amado, 2 cultos que a tua filha não tem podido vir, Pai, estamos com saudade da tua serva, visita ela, vai trabalhando, toma a Janaína, Pai, da Praça Seca, meu Pai, levanta a Janaína, Senhor meu Pai, toma em tuas mãos, meu Pai querido, Senhor, a vida dela, toma também, Pai, a esposa, meu Pai amado, Senhor, do teu servo Lauro, visita a Vanita, meu Pai, trabalha, faça um milagre na vida da Vanita, Senhor, te entrego também tua serva Marlene, ali da Rua Alcobaça. Vai trabalhando na saúde da Marlene, guardando, livrando de todo e qualquer mal. Toma a tua serva Penha, Pai. Abençoa a tua ungida, vai guardando, vai livrando. Toma a sua, Pai, tua neta, toma a sua nora, toma seu filho, toma, Pai, a tua serva Aparecido, o diácono Noel, os filhos, Pai amado. Trabalha, meu Pai, na vida do Márcio Adriano, da sua parentela. Trabalha na vida, meu Pai amado, de todos quanto
nos têm pedido oração através do Facebook, através do WhatsApp, meu Pai querido Senhor. Oh Deus amado, visita cada família, visita, Pai, nossa nação. Nos livra, meu Pai, de todo espírito, Pai, de feminicídio, todo espírito, Pai, de homossexualismo, de prostituição infantil e adulta. Nos livra, meu Pai amado, da pedofilia, da violência, meu Pai amado, que temos visto tanta mortandade. Livra, Pai amado, o teu povo, as nações, do retorno, meu Pai, da Covid-19. Meu Pai amado, guarda, meu Pai querido Senhor, aqueles que estão no CTI, no UTI, nas salas vermelhas, meu Pai, cura o teu povo por amor a ti mesmo. Pai, levanta, desperta a mim, o Ministério Árvore da Vida, meu Pai, cada obreiro, meu Pai, cada obreira, que nós venhamos orar mais, que nós venhamos nos integrar mais, Pai, nos unir mais, em prol, meu Pai amado, Senhor, ó Deus amado, do crescimento da obra, de que almas se rendam a Ti, de que nós sejamos, Pai, todos batizados com Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo, que Tu venhas nos conceder, meu Pai, os benefícios, as bênçãos celestiais, avivando a Tua obra na nossa vida, na nossa casa e nos demais ministérios que pregam a Tua palavra, que ensinam a verdade, Pai. Abençoa, Pai amado Senhor, os quatro cantos da terra, abençoa cada estado brasileiro, cada cidade, cada município. Toma essas eleições em Tuas mãos, Pai, toca no coração, na consciência do povo, para que não venham trazer mais males através das suas escolhas por mais 4 anos, Pai, que, Pai amado, os governantes que vêm para roubar 4 anos, Pai, o resultado vai perdurar por 20, 30 anos daquilo que vão tirar da economia, Pai. Dá consciência a cada eleitor, meu Pai. Livra de fraude cada urna, meu Pai. Toma o Tribunal Regional Eleitoral, toma em Tuas mãos as autoridades, não deixa que milicianos, meu Pai amado, venham, Pai, exercer cargos públicos, Pai, não deixa que aqueles que têm conchavos, meu Pai, com aquilo que é mal, venham assumir. Abençoa, Pai, a nossa cidade do Rio de Janeiro, abençoa as demais cidades que têm segundo turno, Pai, fica conosco, é o que eu oro, agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos então com o capítulo 5 e o 6, se der tempo, do segundo livro do profeta Samuel. Mais uma vez, eu quero insistir nesse pedido para vocês. Entrem aí no meu canal do YouTube, deem o seu joinha, se inscrevam, compartilhem, para que outras pessoas venham aprender o que eu e você temos aprendido a cada live, a cada ensino, a cada estudo. O próprio o YouTube, ele vai estar indicando esses vídeos para outras pessoas. Então vamos alcançar os 4 cantos da terra, como Jesus Cristo nos ordenou. Se não fazemos isso pregando, então é enviando. Você pode enviar o vídeo, né, do YouTube, também do Facebook, para outras pessoas, e nós estaremos juntos alcançando almas. Não é dinheiro. O que nós queremos é almas para Deus. Aqueles que estão duvidosos, muitos de nós estão duvidosos com relação à vida espiritual, para que venham aprender no profundo. A nossa irmã Lindinha, ela me falou, pastor, eu estou há tanto tempo na igreja, eu nunca aprendi tantas coisas que eram dúvidas, quando tenho aprendido agora no ensino do Antigo Testamento. E isto é muito bom, que clareie os nossos olhos para o que nós não compreendíamos. Quantos de nós, né, ainda tem espalhado na face da terra que não entende a palavra, como aquele eunuco que estava na sua carruagem, aonde Filipe foi enviado pelo Espírito Santo ali para falar para ele o que ele estava lendo. Ele lia, mas não entendia. E ali Deus então falou, vai lá, sobe naquela carruagem e mostra para ele. E Filipe pergunta para ele, tu entende o que você está lendo? E ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? De quem está falando isso aqui? Estava falando de Isaías, que estava falando do Messias, e aquele eunuco foi adorar. Mas nem todos que estão adorando adoram com entendimento.
A gente vai e sai dali e faz coisas que desagradam a Deus ou sem entendimento. Então, Filipe explicou, batizou aquele homem ali naquele rio e o Espírito Santo arrebatou para uma outra cidade. Então, você pode fazer isso também. Entra aí no meu canal do YouTube e compartilhe, se inscreva para que Deus venha abençoar. Vamos à bênção apostólica e amanhã, às 19 horas, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez com os irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.